dependendo da sua importância, passa a ter, né, a sua lembrança, a recordação dele em caráter constante, não é assim? Nós nem precisamos, por vezes, ver a pessoa, seja ela a causadora ou sejamos nós, que a situação fica de fato embaraçosa. É apenas um simples exemplo. Mas como nós nos propomos a fazer alterações, mudanças, substituições de hábitos, até porque a gente não anula um para colocar, não se anula hábito, se substitui, a nossa proposta de se espiritualizar vai nos estimular a questão do exercício do perdão. Então, muito bem, nós vamos trabalhar esses aspectos e, gradativamente, porque depende do tipo de problema, que você tem perdão de curto, de médio e de longo prazo. Não é assim? Vai depender muito do tipo de problema. Às vezes, alguns precisam ser mais exercitados. Que ninguém se incomode com isso, porque nós estamos em condição de espíritos em evolução. Ora, se somos espíritos em evolução, significa que nós temos aí uma trajetória, uma quantidade de exercícios e de trabalhos a serem feitos durante toda esta jornada até atingirmos condições, não é, de espíritos superiores. Então, obviamente, cada um de nós sabe no português comum onde o sapato aperta. E o tempo que precisa para que ele, lembram-se daquela expressão comum no Brasil, para que ele laceie com o uso, não é assim? Né? Às vezes, né, a situação ele era apertado e a gente tinha que usar durante um certo tempo, passando por um sufoco miserável. Olha como a tecnologia mudou absolutamente tudo. Né? Hoje você faz até o seu calçado pela internet e vem perfeito, etc. Né? São as bênçãos da inteligência do ser que está cada vez mais evoluído. A gente precisa valorizar esses aspectos sob todos os sentidos. Muito bem, aí nós decidimos e percebemos o seguinte, que se alcançamos o resultado efetivo, nós perdoamos, mas não esquecemos. Não é fato? Até porque eu costumo utilizar essa expressão. Para perdoar e esquecer, só se perdoar e ter Alzheimer em seguida. Aí você esquece absolutamente, inclusive de você mesmo. Bom, você resolve o assunto de vez. Nós não esquecemos, mas o assunto deixa de ter prioridade. Ele perdeu a prioridade. Então nós vamos tocar na nossa vida e este assunto deixa de ter prioridade e, obviamente, de vez em quando, se nós cruzamos com a pessoa ou até vivenciamos coisa semelhante, nós nos recordamos disso. São esses aspectos que nós podemos fazer por analogia, por comparação em relação à condição reencarnatória. O porquê que se esquece? Óbvio, já entendemos que utilizamos o exemplo do perdão para entendermos a necessidade do esquecimento. Se as questões de outras existências, ou por que não dizer só da última, tivessem para nós a prioridade de quando nós ainda não perdoamos, como é que nós poderíamos vivenciar esta existência? Aliás, tem um caso até como exemplo, se você depois quiser consultar, se já não o fez, no livro Os Mensageiros, de André Luiz, que o indivíduo se recordava de alguns aspectos da sua existência anterior e ele passou a sua existência gastando todo o seu tempo desta existência para saber encontrar fulano, ciclano e beltrano que havia se relacionado com ele no passado. Ou seja, se fosse uma coisa extremamente útil para o desenvolvimento, nós teríamos esta condição, né, muito natural. Se ainda não o temos, teremos. Se ainda não o temos, é porque nós precisamos dar foco nesta existência. Não estamos aqui desclassificando as condições de terapia regressiva de vida passada, que tem auxiliado muita gente, desde que os profissionais saibam, evidentemente,
como cuidar desses aspectos, né? Falaremos daqui a pouco a respeito desse assunto. Mas vamos ver alguns aspectos importantes do como o processo acontece. E não basta só simplesmente, você esquece porque tem alguns aspectos relevantes em matéria de ética, e nós não estamos falando de moral, estamos falando de ética, porque moral é uma coisa, ética é outra, né? A moral, só para que fique claro para alguns, por exemplo, ter escravos no período da escravidão era moral, porque a lei assim nos favorecia. Então era moral, porém não era ético. Né? Por quê? Porque você está prejudicando pessoas. Então uma coisa é ter moral pelo amparo da lei, outra coisa é ser ético. Fazer aborto nesse país pode ser moral, porque a lei ampara, mas não é ético, porque você prejudica alguém. Não importa esse alguém em que estágio estiver. Né? Ou seja, existe uma diferença. Então, esses aspectos são importantes para nós entendermos toda essa condição do esquecimento. Mas por que ele acontece mecanicamente? Primeiro que, quando nós reencarnamos, nós temos um cérebro novo, sem registros. E olha que beleza, como a sabedoria divina é incrível, porque nos dá de maneira onde todas as influências positivas do processo educacional dos pais vão influenciar o espírito que está chegando ali, sem ter, não é, recordações e comprometimentos os mais diversos neste cérebro o qual está utilizando nessa existência. Olha que beleza. E a influência educacional dos pais, até porque quem educa os filhos são os pais, né? Porque professores e escolas intelectualizam indivíduos e dão uma forcinha na educação, mas não têm a responsabilidade de educá-los. E, na realidade, André Luiz, no livro Missionários da Luz, vai nos contemplar com a informação de que até os mais ou menos 7 anos de idade nós estamos em período reencarnatório, onde a educação, de fato, exerce todo o seu potencial e o seu valor. A partir de então, se um indivíduo não passar por um processo educacional adequado, a rigor, nós também costumamos repetir muito essa informação. A rigor, se você não tiver um Chico Xavier reencarnado como filho, uma irmã Dulce, uma Madre Teresa de Calcutá, um João Paulo II, um Masaharu Taniguchi, um Sai Baba da Índia, se você tiver alguém assim reencarnado como filho, filha, você está bem na fotografia, porque você vai ser educada por ele. Via de regra, se a gente não tem, não é? Não há o que se fazer senão agir para que a coisa seja devidamente encaminhada. E é interessante notar que, então, chegamos já com um aparelhamento completamente novo. É como se você entrasse num carro novo. E o carro novo, você, dependendo da tecnologia, né, e hoje cada vez mais ampliada pela inteligência do ser humano, você entra no carro novo e, às vezes, precisa até apanhar o manual, né, ou manual mesmo, ou nem precisa mais, né, porque o manual já está à disposição no próprio veículo para saber determinadas ferramentas que ele possui de tecnologia. Não é assim? Simples desse jeito, olha que maravilha. Vamos fazer uma comparação em relação à nossa chegada no corpo, que nada mais é do que o veículo de expressão do ser nesta dimensão. Né? Apesar de sermos seres interexistentes, porque estamos no processo de vigília utilizando deste veículo para a relação, e quando adormecemos, nos desdobramos e utilizamos do veículo perispiritual para a relação na dimensão paralela. Mas vamos um pouquinho mais fundo. Esse livro aqui, que, aliás, está à sua disposição na internet, gratuitamente, e nós sabemos que espíritas adoram coisas de graça, basta ver fila de passe. Né? A gente já constata isso na hora. Então, gratuitamente na internet, tem a autoria espiritual de Lúcius com a médium Egorina Cunha, que nós tivemos a satisfação de conhecê-la e trabalhar algumas vezes com ela. Ela foi sobrinha de Eurípides Bassanufo, um verdadeiro bandeirante de espiritismo no Brasil. A Egorina Cunha, em Sacramento, ela tinha uma possibilidade de natureza espiritual. Ela, como espírito, havia conquistado essa capacitação já. Os sonhos dela eram reais, em desdobramentos que se davam, levados pelos espíritos para determinados locais. Principalmente nosso lar, você tem uma obra dela que chama Cidade no Além,
que ela faz os desenhos, e o filme Nosso Lar foi baseado nos desenhos de Igorina Cunha, desse livro Cidade no Além, que tem o mapa do Nosso Lar, tem vários outros desenhos, claro, com a limitação de uma senhora que não era desenhista, né, com desenhos assim de característica primária, mas sem problema nenhum, porque o que ela fazia? A Igorina tomava o seguinte cuidado, ela se desdobrava, via o que estava lá, fazia visita, voltava para o corpo físico, mantinha toda a informação, ia até ao Chico, de quem ela era muito amiga, Chico Xavier, e confirmava com ele, porque essas visitas que ela fazia, ele já tinha feito. Né? Então, confirmava com ele aquilo que ela havia visto ou que tinha sido descrito. E Igorina vai se interessar nesta obra, vai colocar nesta obra os aspectos do porquê, mecanicamente, nós esquecemos via de regra, daquilo que fomos, e não efetivamente daquilo que somos. Porque aquilo que se foi muda muito pouco. E ela vai, então, iniciar dizendo o seguinte, são desenhos assim, extremamente primários, como dissemos, mas ela vai ser convidada para conhecer uma câmara uma câmara eletromagnética de restringimento perispirítico. Olha que coisa interessante. O indivíduo, quando vai reencarnar, ele vai precisar restringir o perispírito, porque senão, por exemplo, eu desencarno assim, eu apareço assim no plano espiritual. Claro que eu vou fazer um trabalho mental para ter um cabelão e um topete do Elvis Presley. Né? Aí, claro, já que você vai desencarnar e o perispírito é plástico, você pode dar uma melhorada, não é verdade? Porque a moça, o rapaz, a gente precisa procurar se conservar da melhor maneira possível. Muito bem. Aí, claro, eu não posso reencarnar, ter contato com o novo organismo nesta composição, não é verdade? Vai-se haver um processo de restringimento perispiritual me levando à condição de uma recapitulação que vai acontecer no organismo da mamãe, onde você vai ver toda a recapitulação do princípio inteligente até a condição de espírito, que você vê lá o ovo, ou seja, estágio no mineral, estágio no vegetal, estágio no animal e, finalmente, o estágio no hominal, que é fantástico todo o desenvolvimento. Só que nesse restringimento, ela vai mostrar, inclusive, esse círculo, exatamente essa espécie de ovoidização. Se você não conhece essa terminologia ou ainda não estudou, aqui está o convite para que você ingresse nas aulas no centro, porque aí você vai entender com maior profundidade, se já não conhece em profundidade. Então, nesse processo de restringimento, esses pontos são os principais centros de força, por onde o espírito, através deles, no perispírito, vai comandar o corpo físico. Olha que beleza. Mas você percebe o quê? Quando restringe, o que está aqui, claro, não desaparece, mas fica embotado. Por isso que nós podemos ter aqui entre as pessoas presentes, nós podemos ter, de repente, um grande cientista, uma grande cientista, a título de exemplo, e que hoje vem com um exercício de uma função, por vezes, mais simples em relação, porque não existe trabalho mais menor ou maior em relação ao crescimento do espírito. Todos têm a importância fundamental na condição evolutiva do ser, diante da necessidade do exercício daquela função no presente momento. Então, você pode estar se perguntando, quer dizer que um indivíduo genial pode reencarnar, de repente, numa função extremamente simplória para exercitar determinados aspectos? Sim, pode. Por quê? Porque ele não teve tempo de fazê-lo. Por exemplo, se ele precisa exercitar mais as questões relacionadas à simplicidade. Não é? Então, ele poderá ter esta oportunidade. Todo aquele cabedal, aquela condição especial dele, desenvolvida por ele, porque nada é privilegiado, vai ficar embotado. É exatamente o que acontece. Mas não é só. Indo um pouco mais à frente nessa obra, o esquecimento representa a diminuição do estado vibratório do espírito em contato com a matéria. Ele tomando um novo corpo, como o texto já está aí, a alma tem necessidade de adaptar-se nesse instrumento. Ele precisa abandonar a bagagem de vícios, dos seus defeitos, de suas lembranças nocivas, etc. Você está começando de novo, olha que beleza.
Não é fantástico? Você está começando de novo. Essa é a beleza da reencarnação. Não é um mero repetir. Porque para repetir apenas você não precisa vir para cá. Não é verdade? Fica por lá mesmo. Ou nem sairia daqui. Porque se a coisa é só uma mera repetição, para que todo esse movimento, esse envolvimento, a necessidade de se programar, dos pais quererem aceitar, porque eles podem de repente dizer, olha, vou levar essa mala junto comigo de novo. Né? Quer dizer, livre-arbítrio existe para isso. Né? E pode ser usado. Então veja, é um começar de novo. E tem outro detalhe. Ele vai necessitar de um instrumento como um todo, né? Que lhe é fornecido, um instrumento novo. Os neurônios desse cérebro fazem a função de aparelho quebrador da luz. Aqui já é uma informação que a Igorina vai pegar em Emmanuel. O sensório vai limitar as percepções do espírito e somente ele pode reconstruir o seu destino. Funciona da seguinte maneira. Você está vendo aqui esta luminária, onde nós temos aqui um difusor de luz. Isto é o neurônio do cérebro físico para o neurônio do cérebro perispirítico. Porque o seu perispírito é forma básica do corpo. Tudo que o seu corpinho bonitinho tem, o seu perispírito é a forma dele. Estão registrados, né, as informações. Quando você coloca um difusor, você faz o quê? Você reduz a luminosidade. Não é? Senão ficaria, de repente, até chegaria a incomodar os olhos. Então você faz um quebramento. É exatamente isso que o neurônio do cérebro físico faz no neurônio do perispírito, no cérebro perispiritual. E você, então, percebeu? Com essa difusão, as questões das recordações objetivas, além do cérebro novo, deixam de existir num processo mecânico simples. Até porque o cérebro vai ter que coordenar só em matéria de aspectos físicos tudo isso, fora todos os aspectos relacionados à condição da reencarnação em si, que vai envolver sentimentos, etc., que são do espírito, mas que se manifestam via o órgão que ele se utiliza. Então, imagina se tivesse todo esse aparato da existência. Nós estamos falando da existência anterior, não estamos falando de outras existências. Porque aí estão acumulados em você, até porque em matéria até mesmo de idade, se a pessoa perguntasse a idade, eu posso dizer, por exemplo, num processo de leitura mental, e não sendo deselegante, a idade dela. Né? Você tem, em anos, 1,5 bilhão de anos acumulados na sua evolução. Então, quando a pessoa te perguntar a idade, você diz assim, que você quer desta ou acumulada. Né? Você pode até, inclusive... Quantos anos você tem? Eu posso te dar acumulado, ou posso te dar, não é, só desta, porque é uma realidade. Fantástico isso. Bom, muito bem. Imagina se você, todo esse cabedal, você pega uma ponta disso tudo. Como é que a gente administra esta existência? Tanto é que pessoas que têm a recordação, e se você preferir, vá no Discovery e busque um documentário já antigo, mas muito interessante, porque não tem ligação espiritualista, muito menos espírita, que se chama Reencarnação. Este documentário trata de pesquisas feitas com pessoas que recordam-se das suas existências anteriores. Em raríssimos casos, após completar o processo dos 7, 8 anos de idade, a pessoa mantém as suas recordações. É muito comum, principalmente até os 3, 4 anos de idade, quando o organismo demanda menos do espírito, que vários aspectos reencarnatórios surjam na criança, em respostas ou perguntas. Tanto é que existem alguns casos, e tem um caso aqui nos Estados Unidos, que a mamãe trocando lá a criança, o menino lá fazendo, lá esperneando não sei o quê, ela deu-lhe lá uma advertência, não fisicamente, mas deu-lhe uma advertência mais séria, e o menino parou, apontou o dedo para ela, 3 anos de idade, e disse assim, quando eu era seu pai, você não falava assim comigo. Né? Ou seja, ele entrou na personalidade anterior e se manifestou. Quando não, você que tem filho, filha, sobrinho, sobrinha, já não deve ter sido, né, questionado, às vezes, por uma situação que você diz assim, isso é uma pergunta de adulto, ou uma resposta de adulto. À medida que a organização fisiológica vai exigindo mais do espírito, esse processo mecânico esse difusor vai atuando com maior intensidade. Tanto é que, num dos casos, não aconteceu, que é uma moça
que foi recentemente, você vai encontrar esse caso, mas o desdobramento dele, ela foi recentemente, na Índia, ela é uma indiana, ela foi recentemente localizada em Nova Delhi, num departamento lá governamental que ela trabalha, e o repórter da BBC foi fazer uma entrevista se referindo a essas questões da recordação que ela tinha plena da outra existência, tanto é que os pais, ela tinha um problema de sentimento com os pais, porque os pais delas reais eram os pais da reencarnação anterior, que ela sabia onde era, morava, etc., descreveu absolutamente tudo, em detalhes. E ela disse para o repórter o seguinte: eu não quero nem tocar nesse assunto, porque isso já foi motivo de muita dor para mim. Você imagina, você reencarna numa família que você não tem a menor identificação e você tem a maior identificação com uma família em outra cidade. Até porque ela se recordava dos detalhes do quarto dela, da pintura da casa, aonde ela desencarnou. Ela desencarna e reencarna muito rapidamente. Esses casos podem trazer as recordações, que podem não se fixar como nessa situação. Mas em se fixando, dá para você imaginar? Você, de repente, alguns outros casos que já aconteceram, do indivíduo, por exemplo, chegar foi um caso aqui em Nova York, onde o menino se dizia um bombeiro, aonde ele havia desencarnado e num acidente de trabalho, e ele se referia à família, casa, filhos, esposa. Até que uma hora foi confrontado ele com aquela que seria a esposa. E ele falou de marcas íntimas que só o marido e ela sabiam. O marido que havia desencarnado. Conversou com ela, quando ela entra na sala, ele questiona ela a respeito dos filhos. Como está fulano, ciclano e beltrano? Assim, mas assim, no primeiro momento. Você imagina se você estende isso para uma situação de maior volume em relação das pessoas. Como é que seria a nossa vida? Como é que seria o mundo, né? Não tendo o preparo que nós precisamos. Em relação à consciência, ela é apenas parte emergente da consciência espiritual, que é o todo. Seus sentidos constituem apenas o necessário à sua evolução no plano terrestre, daí a limitação das suas percepções visuais e auditivas em relação às questões do número que é inconcebível de vibrações que nos cercam. Você já imaginou se a gente visse espírito como a gente está se vendo? Essa é uma mediunidade que Chico tinha. A clarividência dele era ver os espíritos como nós estamos nos vendo. Imagina se você está em casa e, de repente, tomando banho, e o espírito diz assim: você não esfregou direito atrás da orelha, aí vê se toma banho direito. Né? Percebeu a questão da privacidade como seria? Como é que a gente viveria, não é? Essa relação? Tanto é que o Chico, na sua ainda juventude, mas com essa clara evidência, às vezes ele perguntava: você está encarnado ou está desencarnado para a pessoa? Porque ele não identificava, no seu início, pela inexperiência ainda, ele não identificava quando era um e quando era outro, para se ter uma ideia. Não é? E, então, esse volume de vibrações que nos cercam, elas são neutralizadas para o nosso próprio conforto. De não termos essa... Porque, veja, tudo está relacionado nas questões evolutivas do ser. O indivíduo que pensa desequilibradamente, ele vai impregnando a sua própria atmosfera mental, como vai também impregnando o ambiente onde se encontra, e vai assimilando, não é, por parcerias, vai atraindo e sendo atraído para situações e pessoas que estão no mesmo nível vibratório. Imagina se a gente tem contato permanente com esse tipo de situação, como é que a nossa vida seria restringida em matéria daquilo que a gente tem que fazer e daquilo tudo que tem que ser administrado por questões de ter essa sensibilidade ampliada. Claro, a gente então não vai lembrar, né? Não temos as lembranças, mas nós temos sim intuições, tendências e consciência. Por isso que às vezes é simples unir inimigos dentro do lar. Into é de dentro. Você sabe. Aquilo faz assim, presta atenção. Uma coisa que de repente pode não ter acontecido com alguns aqui que ainda são muito jovens. Mas se você se apaixonou um dia, pode ter acontecido que antes de começar todo aquele fogaréu químico no cérebro,
né? Porque a gente se apaixona por aqui, né? Apesar de se expressar por aqui. Porque os gregos entendiam que a alma estava no coração. Então, você também não vai fazer uma declaração de amor, dizer assim, eu amo você com todo o meu quimismo cerebral. Você é louco. Né? Eu amo você, o quê? De todo o meu coração. Você muda até o tom de voz. A gesticulação fica mais suave. Você tem aquele olhar e aquele sorrisinho meio de peixe morto, não é verdade? Assim, não se engane, hein? Não se engane. Fala assim, suave, é aquela voz vampiresca da meia-noite. O seu oi não é um oi, é uma melodia. Oi. Vai devagar. Pode ser que tenha acontecido alguma coisa do tipo, não se envolva. Não foi? Assim, não se envolva. Pode ser uma inspiração do mentor ou, às vezes, conhecimento de causa. Experiências, todas essas que estão aqui embotadas, mas surgem para facilitar-nos a nossa vida, porque somos nós. Demos apenas um exemplo. Mas, às vezes, presta atenção. É exatamente esses aspectos que fazem, que são importantes. Não confundir essas situações, etc., né, dessas relações e coisa do gênero, com a situação de magnetismo pessoal. Ok? Porque assim, eu vi, e aí quando eu vi, deve ser relação. Começa geralmente assim. Tenho certeza que nós já reencarnamos juntos. Então vai nessa. Porque tem uma coisa que se chama magnetismo, que nos atrai uns para os outros na mesma sintonia. Claro que podemos ter processos reencarnatórios, mas temos também afinidades por gosto, não é assim? Se você gosta de novela, você vai discutir com quem gosta de futebol ou vai discutir novela com quem gosta de novela. O contrário também é verdadeiro. Se você torce para um determinado clube, você gosta de conversar a respeito do seu clube com aqueles que são fãs daquele clube, e não com aquele que é adversário. Né? Até porque o que você vai encontrar no adversário? Tudo aquilo que você pode denegrir, não é, no clube dele. Então, óbvio, é uma questão de sintonia, onde, claro, aspectos reencarnatórios poderão estar. Poderão ser contemplados, mas não necessariamente. Por isso, os cuidados que nós temos, e para isso nós contamos com as nossas intuições, com esses aspectos que são conquistas nossas, de todas essas experiências que nós fomos tendo ao longo das outras existências e também desta existência. Até porque não é incomum nós encontrarmos determinados aspectos de traumas, etc., em nossa existência até o útero. Uma criatura que foi rejeitada, por exemplo, quando a mamãe e os pais, de repente, não é, no processo gestatório, utilizou-se de alguns instantes ou momentos de rejeição, pode apresentar determinados desequilíbrios de natureza psicológica com naturalidade pelo processo que se deu no momento que estava havendo a condição da ligação, não é, atômica do indivíduo com o corpo físico. Ora, o ser que está ali, ele não é, a embalagem é pequena, mas ali está um espírito, um indivíduo com sentimento, um indivíduo que trabalha emoções e não necessariamente saiba trabalhar emoções e sentimentos equilibradamente. E recebendo determinado tipo de petardo, aí alguns não faz a menor diferença, porque a pessoa diria assim, bom, isso faz parte do processo. Outros não necessariamente, não é verdade? Por isso que a verdade, numa colocação simplória, ela é sempre a adequação do objeto ao ser. Né? Cada um, né, vai se adequando à sua condição daquilo que tem como experiência. Por isso que outros aspectos que são verdadeiras defesas para nós mesmos. Se nós nos lembrássemos de todas das nossas infelicidades, nós não seríamos mais infelizes? Nós talvez vivêssemos num mundo de depressivos. Claro que teremos em 2000
e 25 mais expressivo, cerca de 4, já temos hoje 400 milhões de pessoas no mundo que são depressivas. Imagina se você tivesse, né, aspectos desagradáveis para fazer, né, recordação disso tudo, mais algum tipo de passagem desagradável desta existência. Nós também não nos lembraríamos das existências dos outros. O que poderia acontecer, então? Não poderíamos ser humilhados ou exaltados em relação a essa condição, travando o livre-arbítrio? Porque se estivéssemos numa situação humilhante, travaríamos o livre-arbítrio. Talvez numa posição, não é, orgulhosa, também faríamos o quê? Um simples continuar de situações, de sentimentos, de emoções equivocadas. Claro, vamos um dia alcançarmos isso tudo? Claro, em mundos, por exemplo, onde reina o bem, onde as criaturas não têm um aspecto que se chama culpa. Aí você lembra de tudo. Não é verdade? Aí você pode lembrar de tudo. Você não tem nenhum drama de consciência, os outros também não têm. Dá para você imaginar o progresso de toda a experiência, está aqui, né? E você administra o processo sem problema nenhum. É evidente que ela vai atender à questão evolutiva do ser. Evidentemente que o processo de lembrança, às vezes, nós temos algumas que são vagas. Fazemos algumas associações, uma espécie de déjà vu. Sabe uma coisa que você diz, olha, eu estive em determinado lugar e incrível. Eu desci do avião na primeira vez que eu estava visitando o local e tinha a nítida impressão de que já havia residido naquela cidade, já havia estado naquele ambiente. Completamente possível. Também é possível haver, durante o período do sono, um desdobramento e você ser levado a conhecer aquele local, aquele ambiente, e ao chegar lá, vai ter um nível de identificação com a situação. Está vendo como não é uma coisa taxativa? Não é um processo único. Ele se estende, porque a riqueza que nós somos é incalculável ainda pelos conhecimentos que nós temos, mesmo nos aspectos espirituais. Claro que não podemos aqui confundir com imaginação superexcitada. E esse é um grande problema, às vezes, que acontece em determinadas pessoas que vendem, não é, essas terapias regressivas de vida passada, fazendo, inclusive, nós encontramos um indivíduo que, por apenas $400, ele fazia regressão de memória pelo Skype. Eu tinha um aluno numa sala de aula que, se eu não tivesse forçado a natureza, numa outra escola, se eu não tivesse forçado a natureza, ele tinha dado os $400 para o sujeito para fazer regressão de memória pelo Skype. Eu disse, meu amigo, o que é isso? Vamos considerar um aspecto simplório. Vai que ele regride você e você é uma baiana no municipal e a linha cai. Como é que você faz para voltar a deixar de ser baiana se não tiver mais conexão? Não é verdade? Como é que fica a sua situação? Você fica lá segurando a bandeja, e aí? Pessoal, parece piada, mas é uma realidade. Se você pegar estudos feitos aqui nos Estados Unidos, em obras de Hermínio Miranda, por exemplo, Hermínio Corrêa de Miranda trabalha muito esses aspectos, numa brincadeira, num exército, fizeram uma regressão em um militar, a patente dele era capitão, assim no quartel, não tinha muito o que fazer, vamos fazer a regressão. Fizeram, e o sujeito entrou na existência anterior, que ele era um professor, e ninguém sabia fazer o cara retornar. Foi uma confusão danada para fazer com que o sujeito voltasse à condição das consciências da existência atual, ou seja, aquilo que ele era. Outros aspectos também que precisam ser considerados. Pessoas pagando para dizer, olha, eu fiz lá um processo de regressão, não estamos invalidando terapia. Por isso uma coisa é terapia, e terapia é tratamento. É gente que está enfermada e precisa de tratamento. O indivíduo pagando e, via de regra, só tem gente importante. É príncipe, princesa, duque, duquesa, rei, rainha, faraó, só gente importante. Não se vê ninguém que varria o chão. Quem construiu os palácios foram os próprios príncipes, os próprios reis e assim sucessivamente. Coloca em descrédito uma terapia que tem seriedade no processo.
e que traz benefícios reais para as criaturas. Né? Tanto é que, recentemente, assistindo uma palestra do Dr. Alberto Almeida, que, aliás, é um médico psiquiatra espírita no Brasil e trabalha com a TRVP. Um amigo dele com uma fobia enorme de avião, de repente despertou essa fobia de avião, de um momento para outro, ele não entendia, e a coisa era em estado de pânico, ele não conseguia sequer mais entrar dentro de um avião. Foi fazer, então, uma terapia aí, de longo prazo com o amigo. Então, não era só paciente, como era amigo. E, fazendo o processo da regressão, desde que devidamente amparado, né, com o equilíbrio adequado, o sujeito se descobriu como um indivíduo que fazia pesquisas e utilizava-se para as suas pesquisas, fazia pesquisas em locais que precisavam ser escalados, para a questão de vegetação e coisas, né, que são diferenciadas pela altitude, coisa do gênero, pressão e tudo mais. E 2 alunos foram com ele, e as recomendações dos pais para o professor a respeito dos 2 alunos que eram novatos foram enormes. Bom, chegou um determinado momento do dia, já próximo do final da tarde, ele, professor, decidiu que deveriam subir um pouco mais para acampar um pouco mais acima do ponto onde se encontrava. E na escalada, um dos alunos novatos, todos presos por corda, ele estava, claro, em primeiro plano, um deles escorregou. Escorregou e puxou o outro. E os 2 ficaram pendurados nele. E aí? Como é que você sustenta 2 criaturas penduradas em você? Não teve dúvida. Ele cortou a corda. E no dia seguinte ele viu os copos lá embaixo. Aquilo causou-lhe tamanho drama de consciência, que a partir de determinado instante, qualquer coisa onde ele estivesse em algum local, tivesse certa altura, avião era o máximo, ele entrava em pânico. Então não podemos validar coisas que possam, né, trazer o indivíduo a uma vida adequada, né, regular, etc. Mas não aquilo que se tem como febre de novidades ou febre novidadeiras. Saber de outras vidas são possíveis, é só começar a analisar gênero de provas que nós estamos passando, com o cuidado de analisar aquilo que o nosso comportamental nesta existência. Ok? Porque muita coisa pode estar relacionada, sem sombra de dúvida, às atitudes e posturas do indivíduo nessa existência. Mas, se não encontrado, denuncia aquilo que a gente foi, ou também pode estar servindo para preparar a gente para o futuro. Porque prova não é uma coisa só relacionada com coisas anteriores, e sim te preparando de uma forma mais adequada para situações no futuro. Não é assim que nós fazemos em cursos regulares? Nós não nos preparamos para enfrentar mercado de trabalho com maior capacitação? Por que não seria assim em matéria de existências? Condições de piorar, nunca nós vamos regredir. Aquilo que o indivíduo passa está relacionado com as condições dele, daquilo que ele proporciona para os outros em relação àquilo que ele está montando para si mesmo. A violência instituída em algumas pessoas, que de repente a pessoa diz, eu não sei aonde é que eu estava com a cabeça, a não ser os guilhotinados, elas costumam geralmente estar em cima do pescoço. Né? Então o que acaba acontecendo? São situações onde o indivíduo ele simplesmente não teve oportunidade de se manifestar ainda. E naquele momento onde a coisa pode levar o sujeito, ele pode tomar atitudes que são, a rigor, incompreensivas, mas não são coisas, né, exteriores a ele, são situações em relação a ele mesmo. Outros aspectos, né, dessa situação de nos lembrar. Como é que seria na família? Não é verdade? Que a gente levanta o dedinho assim, pretensiosamente, diz assim, não vem não, que eu conheço você muito bem. Conhece nada. A gente nem se conhece. Como é que vai conhecer o outro? Como é que seria na família?
Imagina se você está embalando o bebê, né, e de repente você olha para ele e diz assim, é ele. Se estivesse perto de uma janela, ia ser Nana, neném, né, escorregou. Né? Olha a beleza, né? E de repente você recebe, ou o contrário, né? Aquela criatura sendo embalada, aí ele diz assim, eu vou crescer, eu vou crescer, me aguarde. Olha como a sabedoria divina atua em nosso favor. Não significa que nós não tenhamos em casa, na família, pessoas que sejam nossas inimigas. Ao contrário, podemos ter amigos de muito tempo com a situação de que o fato de termos da mesma família espiritual não coloca o indivíduo em situação de igualdade, porque nós somos semelhantes. Então existem determinados aspectos a serem ajustados pela condição da semelhança em si. Não é porque estamos na mesma família espiritual que todos gostam do azul. Né? Tem gente que gosta do amarelo. Mas, num cômputo geral, a coisa se organiza. E Deus vai nos dar a consciência, então, onde a experiência nos adverte sobre o bem e o mal. Quando a gente pergunta quem fui eu, a resposta é simples. Basta que a gente analise as nossas tendências. Não é fato? É a pergunta de Kardec para os espíritos no Livro dos Espíritos. Eu posso saber o que eu fui em outra existência? A resposta é sim. Como? Essa é a ferramenta. Analise as suas tendências. Bom, eu tenho a tendência de descer a língua na vida alheia. Será que eu era um fofoqueiro ou uma fofoqueira na outra existência? É simples. O que você acha, meu amor? Simples assim. Você pode estar melhorado, né? Mais afiado. Mas tem aí, de repente, se tem um certo sabor, é porque, né, as coisas já vêm de um certo tempo, não é verdade? E na questão do sofrimento, o que acontece quando a coisa espeta? Na realidade, nós nos desligamos do corpo pelo processo do sono e sabemos, pela prova que estamos passando, por que estamos passando. E temos a condição como intuição. Né? Ao despertarmos, por exemplo, em determinados momentos vem o presta atenção, por vezes até, né, de uma forma mais estendida. E claro, André Luiz, nas suas obras, vai dizer o seguinte, nós não vamos ficar nos recordando de todo esse processo, porque seria a mesma coisa que a gente estivesse administrando praticamente duas vidas, não diferentes, mas duas situações que dão continuidade em relação da existência. Por isso, é importante verificar o seguinte, por que nós não nos lembramos de outras vidas para podermos entender o sofrimento? Essa foi uma pergunta que nos foi feita. Se eu me lembrasse das pessoas às quais eu tive problema, eu teria mais facilidade para perdoar. O sujeito nos fecha na I-95, a gente já manda umas doses de perdão para ele espiritual, que é uma beleza. Imagina se em casa a gente lembrasse das pessoas quem foi o que fizeram ou o que nós fizemos para elas. Isso se tiver algum desentendimento. Mas na vida de relação, como é que poderia, né? Como é que nós administraríamos esses aspectos? Veja, à medida que nós vamos evoluindo, esta administração se dá com facilidade. Por quê? Porque o indivíduo exercita para nós podermos adentrar com facilidade, não em nós mesmos, e podemos nos auxiliar e auxiliar ao outro, tem uma ferramenta assim, que funciona. Ame. Ame. Quando nós exercitarmos o amor, nós podemos, diante do problema, seja nosso, seja do outro, ter complacência, compreender que tanto ele quanto nós estamos evoluindo, estamos exercitando. Ame, essa é a ferramenta para que os aspectos surjam na nossa vida. E, óbvio, como já relembrando os aspectos iniciais, a memória cerebral, lembrança da vida atual e como é que a gente vai se lembrar com esse cérebro com o que foi aprendido com o outro. E outro aspecto é, na memória espiritual,
todas as outras existências ficam sepultadas no inconsciente. Eu me lembrei de uma passagem dessa, numa das vezes que nós estávamos visitando lá o Grupo Espírita da Prece em Uberaba, que fazia-se aquela fila enorme para cumprimentar o Chico depois que terminava o trabalho, né? Se o trabalho durava, às vezes, das 8 da noite às 6 da manhã, né? Incrível, né? Um indivíduo que não se levantava, nem para qualquer necessidade de natureza fisiológica. Das 8 da noite, às vezes ele chegava às 6, 7 da manhã. Tanto é que, curiosamente, nesse aspecto, numa das vezes ele abriu os olhos e ele declarou para a dona Yolanda que era a dirigente do nosso grupo, com a qual nós íamos com regularidade a Uberaba. Ele abriu os olhos e disse assim, eu fiquei olhando, de repente estava tudo muito claro, tudo muito brilhante, e ele disse que ele pensou, eu acho que eu desencarnei, que está tudo muito claro aqui. Não, eram 7 horas da manhã. Ele tinha começado a psicografar às 8 da noite e saiu do transe às 7 da manhã. Mas aí faziam-se aquelas filas que às vezes eram horas de fila. Ia lá para cumprimentá-lo, etc. E numa dessas, sempre tem. Uma senhora chegou e disse, Chico, eu consegui descobrir o que eu fui na encarnação passada. E ele, sempre muito atencioso e muito polido, disse, não diga, minha irmã. E você conseguiu, então, ver uma da sua encarnação passada? Disse, sim. Eu fui uma cristã e fui levada para o circo em Roma e acabei sendo, por ser cristã, trucidada pelos leões. E ela virou para ele e disse assim, e você, Chico, estava lá? Disse, estava. Disse, não diga, você também estava lá no circo? Disse, estava. E você também era cristão? Ele disse, não, eu era a pulga do leão. Não é? Então, quando a gente quiser questionar muito, etc., é melhor ser pulga do leão com equilíbrio do que querer ser cristão desequilibrado. Não é verdade? Muita paz. Podia melhorar um pouquinho, né? Pulga do leão.